Olá, Vascaíno! Hoje é dia de Vascão contra o Lanús na Sul-Americana, mas a notícia não tem nada a ver com o jogo, mas é importante. O Vasco está se desfazendo do Lloyd? É sério esse negócio? Cara, acompanha aqui que eu vou te falar sobre essa notícia. Mas antes, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e também não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Aproveita, vai lá e ativa o sininho de notificações. Mas é cada uma que acontece com o Vasco, hein, ó. Continua o vídeo aí, vamos embora para a notícia. Olá, Vascaíno, bem-vindo ao canal Gigante Vascaíno, né? Eu sou André Luiz, está entrando no ar o programa Almoço do Gigante, hoje um pouquinho atrasado ainda, estamos enforcando um feriado, os horários estão meio esquisitos, mas dia de jogo, 9h30 da noite tem jogo hoje, né? Vasco e Lanús decidindo a primeira colocação do Grupo G na Sul-Americana. Nós vamos fazer uma live aqui, nós vamos ter live hoje às 8 horas da noite, já tem live. A gente entra ao vivo 8 horas da noite, 1h30 antes do jogo, no jogo é 9h30, 8 horas da noite nós estamos aqui ao vivo, então não vai ter o programa Resumo Gigante das 7 horas da noite, porque tem a live de 8 horas, fica muito em cima, né? Não tem sentido. Então, mas esse vídeo aqui não vou nem falar do jogo, cara, não vou nem falar de jogo, vou falar da história do Lloyd. Saiu uma notícia no VDcast, no canal Vasco, que o Vasco já está se preparando para a janela do meio do ano, e uma das moedas de negociação, além do Capasso, já se sabia, é o Lloyd Augusto. Parece que o Vasco já quer se desfazer do Lloyd. Lloyd que foi adquirido por 1,5 milhão de euros, né, que o Vasco afirmou pagar, e mais 1 milhão se batesse metas. Então, seriam 2,5 milhões. Como o Vasco já está se desfazendo do cara, é porque ele não vai bater as metas no Vasco, então o Vasco vai ficar só com um contrato de 1,5 milhão. Que 1,5 milhão de euros em março foi mais ou menos 9 milhões de reais. Então, 9 milhões de reais jogados no lixo. Um clube que está nadando em dinheiro pode cometer esses enganos facilmente, não tem problema nenhum. Tem dinheiro pra caramba. O Vasco tem muito dinheiro, cara. Eu acho que o Vasco não tem dinheiro, é mentira. O Vasco contratou o Lloyd Augusto com 9 milhões em março. Nós estamos no final de abril, já viram que não vai dar. Já querem passar o cara, já estão colocando o cara, falando com empresários, tentando colocar o cara no mercado sul-americano. Tem muitos países com janela aberta e vão entrar com tudo no meio do ano para tentar passar o Lloyd. O Lloyd já nem entra mais em campo, ele já 3 jogos que ele não entra e não tem tido oportunidade. O Carille mandou um recado no último jogo, dizendo na coletiva, dizendo que dos que chegaram, que estavam tendo mais dificuldade de se adaptar é o Lloyd, ele precisa entender o que é o Vasco. Quer dizer, parecem problemas disciplinares. O Lloyd é o cara da madrugada, chega no treino virado, o cara tá deslumbrado com as mulheres, com a madruga no Vasco, diz que tem esse problema e não consegue performar, tá sempre morto por causa da noite, da madrugada. Olha, e o Lloyd, você quando contratou, sabia disso, Pedrinho. O cara fez uma live dizendo, ele não mentiu. Aí eu tô a favor do Lloyd. O Lloyd, eu não sei se ele chega bebaço, nem sei se ele bebe. Mas se ele chega bebaço no treino, o Vasco tem que aturar, cara. E eu acho que tem que botar ele pra jogar, porque quando vocês contrataram o cara, sabiam que o cara ia fazer isso. Porque o cara falou na live, eu quero ir pro Brasil para conhecer as mulheres do Brasil, me deixa ir pro Brasil, Rio de Janeiro, quero conhecer as praias. O cara queria as praias, mulheres, pô, e aí ele falou, quero jogar no Vasco também. Porra, cara. Que isso, rapaz, você contratar um cara desse, e aí você falar que ficou sensibilizado quando viu o apelo. Primeiro que ele mostrou, eu falei isso na época no vídeo, ele mostrou ser antiprofissional, um cara que é antiprofissional, um cara que tem contrato em vigor com outro clube, fazer um negócio desse, expor a diretoria do outro clube que estava totalmente em dia, dentro das obrigações do seu contrato, fazer um negócio desse para forçar uma saída. Isso já se mostrou ele ser bem antiprofissional, né? Isso é uma atitude antiprofissional, mas o cara fez. E a torcida do Vasco, né? Na época ficou, como é que fala, o torcedor do Vasco ficou falando? Foi a frase que ele falou, o negócio do artista, libera o artista, não pode prender o artista, você vai jogar, solta o artista. Lloyd vem pro Vasco, fizeram campanhazinha no Instagram do cara. Pô, eu sempre falei, o cara não joga nada, o cara é uma baranga, o discurso dele é ruim na live, isso não é discurso de jogador profissional, um cara que só tem 89 partidas como profissional. Mas o Vasco foi lá e pagou 1,5 milhão de euros, 9 milhões. E agora quer se desfazer do cara. Eu acho que primeiro tem que se desfazer de quem contratou ele por 9,5 milhões de reais. Primeiro passo é quem pagou 9 milhões nesse cara. Foi o fulano. Fulano pagou, Ciclano aprovou, Beltrano disse que era bom, Ciclano disse que era bem. Manda todo mundo embora. E se o presidente tá nesse grupinho aí, o irmão do presidente, que é o Felipe, que agora é irmão, né? Irmão, amigo, né? Sempre foi, né? Irmão, amigo, parça. Manda todo mundo
manda embora, cara. E o presidente pede seu boné e vai também. E o Conselho Deliberativo tem que entrar com alguma fiscalização na diretoria executiva, saber como é que foi isso, pedir explicações no Conselho. Fazem tanta politicada no Vasco, não, mas coisas sérias ninguém quer questionar. Como é que paga 9 milhões pelo Lloyd em março? Fevereiro, final de fevereiro, início de março, e em final de abril tu já está querendo se livrar do cara. Porra, péssima contratação, atestado de incompetência, cara. Tem que se averiguar, apurar mais se isso é verdade, né? Saiu na internet, como eu falo aqui, o canal não é um canal de notícias, tá, galera? A gente não dá notícia, a gente comenta a notícia. Essa notícia saiu na internet. E se tá na internet, cara, a notícia está sendo falada, está sendo vinculada, a gente comenta. O nosso papel aqui no canal é de fazer comentários de notícia. Pois tem que averiguar se essa história é verdade mesmo. Não acredito que não seja, não, hein, cara. Todos os problemas lá do canal dos caras e tal, os caras têm jornalistas e estão dentro do Vasco. Enfim, se esses caras iam plantar uma notícia dessa, correndo risco de sofrer represálias do Vasco, não acho que seja fake news isso não. O Vasco pode até desmentir, porque o Vasco é disso, né? O Vasco vai dizendo não, 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 mas na verdade é sim, sim, sim. Vindo do Vasco oficialmente, então a gente acredita menos ainda. Mas parece que a história é essa, são dois canais falando a mesma notícia, então já dá para repercutir e já dá para a gente discutir isso. Se isso é verdade, é uma prova de incompetência gigantesca da gestão do Pedrinho, né? Que contratação, pior do que a contratação do Jean Davi, pô. Pior do que a contratação do Jean Davi, Davi achando que, pô, acho que vai. Esse cara já se viu que não vai. Olha, diz que nos treinos é uma coisa horrorosa, diz que treina mal, diz que tem problema de disciplina. O cara, ele mandou a letra, né? Ele tem que entender o que é o Vasco, porra. Quando você fala para um jogador, na coletiva para a imprensa, que o jogador não está entrando em campo, que ele não está ainda adaptado que veio de outro país, ele tem que entender o que é o Vasco, ele tem que entender que é um clube sério, que é um clube profissional, é isso que você quis dizer? Quer dizer, o cara não está levando o negócio na seriedade, está levando uma de turista. E o Vasco agora tem um problema, né? Porque parece que ele ganha 500 mil reais. Quem vai pagar 500 mil reais para Lloyd Augusto no mercado sul-americano? Ninguém. Não quiseram pagar para o Galdames, que ganhava isso, né? E foi jogador que chegou na seleção do Chile. Imagine pagar 500 mil para o Lloyd. Vai ter que emprestar e vai ter que botar um dinheirinho todo mês. Né? Vai prestar e vai pagar 350, 400 mil, que o outro time só vai pagar 100 mil. Ou então vai ficar com ele, pagando 500 mil com ele aí. Fazer o quê? Né? A vergonha, é uma vergonha, é uma péssima gestão do Departamento de Futebol do Vasco e alguém precisa vir a público explicar. Tá falado? Não esquece de comentar esse vídeo, não esquece de deixar seu like e também de se inscrever no nosso canal se você não for inscrito. Aproveita e vai lá e ative as notificações. Reforçando, hoje não tem o resumo gigante às 7 horas da noite, mas tem a live de pré-jogo, 8 horas da noite. Vem para a live, a gente bater um papo, a gente falar de escalação, falar de arbitragem, falar da previsão do jogo, como é que está o Lanús, como é que está o Vasco. E aí a gente vai fazer todo um aquecimento para o jogo e depois tem o pós-jogo. Hoje a gente vai varar a madruga, mas não tem problema. Amanhã é feriado, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Dia de São Jorge, aqui é São Jorge, 23 de abril, dia de São Jorge. Galera, fica com Deus. Um grande abraço. Até logo mais na live, 8 horas da noite.